Meus queridos, a você que tiver acesso, que tiver acesso a esse videozinho, pequeno vídeo, estou aqui expondo a minha alegria, um desejo antigo que eu tinha de estar fazendo algo em torno daquilo que me fez muito bem, desde a minha juventude até as datas atuais, e pretendo continuar, pois isso muito me ajudou em todo o meu relacionamento humano, na juventude, ao longo do caminho, no namoro, no casamento, na criação dos meus filhos, tenho um casalzinho de filho, e enfim, foi a minha base, o meu alicerce, foi para mim a maior alegria do mundo poder ter tido esse contato e ter tido essa curiosidade de dar uma mergulhada nesse oceano de bênção chamado Bíblia Sagrada. Essa que está aqui agora diante de mim, eu providenciei aqui um pequeno altarzinho para que nessa tarde maravilhosa eu pudesse estar então apresentando a todos os meus amigos, a todos, pais, filhos, avós, enfim, a todo aquele que se sentir no desejo de meditar com a palavra de Deus, independente de crença ou religião. Essa aqui é a palavra que nos conduz a um lar de paz, a um dia a dia de paz, e muitas vezes a gente se encontra com essa palavra, com esse livro sagrado, escondido na nossa casa, jogado debaixo das gavetas, guardado em cima do guarda-roupa, enfim, às vezes num lugar que a gente nem quando precisar, às vezes vai encontrar. E eu sou católico, praticante da minha fé, tive várias experiências de fé ao longo da minha caminhada, hoje participo ativamente, e sendo o mês da Bíblia, dedicado o mês da Bíblia na nossa igreja, eu senti o desejo de, no finalzinho deste mês de setembro, antes de findar o mês, falar das maravilhas deste livro, da palavra sagrada, do que tem aqui dentro para cada um de nós. Estou partilhando com vocês, mas estou falando para mim também. Nós somos falhos, nós temos várias falhas no dia a dia, mas a palavra de Deus é quem nos põe no caminho quando a gente erra. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho dessa palavra, que foi a base, como eu disse, da minha família. Eu criei meus filhos, hoje eu sou uma pessoa que eu amo minha família, amo a palavra de Deus, minha família, esposa aqui, meus filhos sabem o quanto eu sou apaixonado nessa palavra. E muitas vezes a gente usa ela na leitura, mas não usa no dia a dia, na rua, quando a gente vê um irmão necessitado, quando a gente vê um irmão precisando de alguns cuidados, quando a gente vê irmãos precisando até de uma palavra de conforto, enfim, essa palavra, ela nos encaminha sempre para o bem, não para o mal. Mesmo nós sabendo que muitas coisas ruins, todo o mal que a gente se depara no dia a dia, porque o bem e o mal estão caminhando praticamente juntos. Então a gente se depara com o bem e se depara com o mal a cada momento, a cada instante. Mas até do mal, se a gente estiver com o Espírito Divino, se a gente estiver meditado a palavra a cada manhã ao levantar, isso eu faço todos os dias, tenho minha família como testemunha. A palavra de Deus, ela desperta a gente para encarar o dia de uma forma mais tranquila e em paz, com nós, com a gente mesmo e com os outros, a partir da nossa família. E esta palavra, ela nos coloca no trabalho, na rua,
quando a gente sai do nosso lar, do nosso conforto, ela nos coloca a se deparar com o bem e o mal lá fora, como eu estava falando. E quando a gente está purificado com essa palavra, com o coração cheio dessa palavra, a gente consegue tirar o bem do mal. Como? Algumas situações que a gente vai passar, algum mal que vai se defrontar com a gente, alguma situação difícil que queira atingir a nossa fé, nos enfraquecer, nos oprimir, nos jogar ao chão, nos tirar o espírito de paz, a gente vai conseguir contornar essa situação e arrancar daquela situação difícil, naquele momento em que a gente teria uma outra atitude, o Espírito de Deus ele vai fazer com que a gente tire o lado bom daquele mal que veio de encontro a nós. Então, por isso eu falo hoje um pouquinho da palavra de Deus e garanto, quem quiser fazer experiência, faça, dia a dia. Essa é a palavra que liberta, que salva, que purifica, que banha a nossa vida, a nossa casa com o amor de Deus, que banha a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho com muita paz, com muita luz. Todo aquele que se aproximar daquele que de coração puro saboreia da palavra de Deus dia a dia, ele vai sentir uma luz muito grande, por mais que ele venha carregado de energia ruim, ele vai sentir uma energia muito grande de luz, de paz, de uma pessoa que faz de coração puro a leitura orante da palavra de Deus dia a dia e aplica em sua caminhada. Por isso eu quero nesta tarde, até chuvosa, a gente está escutando, ouvindo, né, o barulhozinho da chuva, não teve um dia melhor para eu falar como esse dia de hoje, a chuva caindo, né, aqui no fundo da minha casa, sobre as folhas, molhando, e assim, olha, vou virar aqui lentamente, para a gente ver como que o tempo está, olha, bem nublado, e isso daí é Deus. Deus faz o sol surgir, Deus nos aquece com o calor, Deus nos dá tudo no tempo certo, a chuva, e essa chuva que cai aí, é chuva de bênção, e a palavra de Deus faz a gente entender isso. E aqui, vou pegar a santa palavra de Deus, a Sagrada Escritura, e vou ler um pedacinho aqui. Leitura de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Tem um pedacinho que diz, versículo 2, capítulo 8, versículo 2. Se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não conhece nada, como convém conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Veja bem, né? Se alguém pensa que conheceu alguma coisa, ainda não conhece nada. Mas se ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então o que nos importa é ser conhecidos por Deus. Muitas vezes a gente julga as pessoas com o nosso olhar. Muitas vezes a gente faz observações que é do nosso jeito. E a gente acha grande conhecedor de muitas coisas. A gente se acha conhecedor e às vezes dono da verdade, assim como eu já achei, e eu em algum momento de falha também acho. Mas aqui Deus mostra para nós que Ele é quem nos conhece. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Deus. E o que importa é isso, é Deus conhecer a gente. Então se a gente ama a Deus, além de nós mesmos, nós vamos ser conhecido por Deus sempre. Então não adianta ninguém nos julgar, seja lá de que forma nos julgar. Se a gente ama a Deus, a gente entrega essas pessoas a Deus. E entregando essas pessoas a Deus, Deus conhece a gente. Não importa se elas acham que a gente está sendo hipócrita, se elas acham que a gente está querendo aparecer.
como esse momento agora que eu estou aqui falando da palavra de Deus, não importa quem vai achar que eu estou querendo aparecer, entendeu? Realmente, se eu estou aparecendo por uma causa boa, semeando a palavra de Deus, que é um desejo do meu coração, e que isso que ande mesmo. A gente tem, quem tem conhecimento da palavra de Deus um pouquinho, tem que aparecer mesmo. Tem que aparecer, porque se a gente não aparece com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus, vão aparecer com coisas ruins, para atingir nossa família, para atingir nosso matrimônio, nosso casamento, para atingir nosso emprego, para atingir nossos filhos, para atingir tudo de bom que Deus construiu em nós. Então nós temos sim que aparecer com as coisas boas, entendeu? E aqui é isso, a palavra está dizendo em Coríntios 8, versículo 2, se alguém pensa em que sabe muita coisa, ainda não conhece nada, mas quem ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Que nós possamos permitir ser conhecido por Deus, e não se importar com o que os outros pensam de nós, ou queiram de nós. Nós temos que entender que temos que fazer aquilo que o nosso coração sente, mas de bom, porque Deus conhece cada um de nós, está aqui na palavra. E ainda neste capítulo 8, um pedacinho mais aqui embaixo, ele diz, no versículo 6, mas para nós há um só Deus, o Pai, do qual procedem todas as coisas e para o qual existimos. Um só Deus, um único Deus, para todos, e para o qual nós existimos. Olha só, muito claro, entendeu? E um só Senhor, Jesus Cristo, por quem todas as coisas existem, e nós também. Um só Jesus Cristo, um só Jesus Cristo, por quem todas as coisas existem, e nós também. Então, Jesus, por Ele existe todas essas coisas, por Ele nós também existimos. E às vezes a gente anda tão desligado nesse mundo, às vezes a gente anda tão preocupado neste mundo, com tantas coisas, com nossos afazeres do dia a dia, que consomem parte do nosso tempo, com os nossos bens, com vontade de ter, com vontade de possuir coisas que às vezes não temos nem condição, nos endividamos para isso. E tenho passado momentos na minha vida difíceis, mas que aprendi com essas quedas. Chegou um momento na minha vida que ao longo do caminho, eu não sou rico, mas criei uma fonte de renda, um trabalho que me proporcionou uma vida mais tranquila, mas ao mesmo tempo, tranquila financeira, mas ao mesmo tempo de muito trabalho, onde, se a gente permitir, vai tomando a maior parte do nosso tempo, vai roubando de nós as nossas riquezas, que é o nosso tempo com a nossa família, a gente poder olhar olho no olho daqueles que estão ao nosso redor, dos nossos filhos, da nossa esposa, dos nossos amigos, poder enxergar os detalhes, porque são nos pequenos detalhes que Jesus se manifesta, Ele manifesta a sua glória, o teu amor, o teu poder, e assim a gente vai se perdendo no caminho. Eu fui ao longo de anos me perdendo no caminho, e por volta de uns 4, 5 anos eu fui me perdendo. Por último passei problemas, outras pessoas passaram muitos problemas até piores que o meu, mas eu passei problema financeiro na minha vida, difícil de controlar, mas o tempo todo eu estive firme ali, confiante em Deus, esperando que Ele me mostrasse sempre uma saída, um caminho. E eu dizia para Ele: Senhor, eu quem entrei nessa situação, então quem precisa sair sou eu só preciso que o Senhor me dê força, saúde, Senhor, para eu continuar caminhando e resolvendo essa questão que eu criei, meu Pai, que não foi o Senhor. O Senhor me proporcionou vida, saúde, e eu entrei nessa bola de neve onde eu preciso eu mesmo sair.
E muitas vezes, no momento de dificuldade da gente, o que acontece? A gente põe a culpa em Deus. A gente fala, Deus não está comigo, Deus não está do meu lado, Deus está virado de costas para mim, Deus não está me enxergando, não está ouvindo a minha oração. Não, é nós que não estamos reconhecendo a grandeza, o tamanho do amor e da presença de Deus na nossa vida. Nós não podemos culpar Deus e nem ninguém das nossas dificuldades. Nós não podemos culpar Deus e nem fazer a nossa família pagar por um erro que a gente, chefe de família, às vezes comete, entendeu? Se a gente entra num problema financeiro, se a gente entra numa situação difícil, até mesmo de adultério, que não é o meu caso, o meu foi financeiro, mas muitos entram no adultério, muitos entram em situações complicadas na vida e outras coisas mais, e depois quer tirar essa culpa de si e colocar em Deus, quer tirar essa culpa em si e colocar no filho, na esposa, que não ajuda, ou aquilo outro. Mas não, a culpa é nossa, a culpa é de quem criou a situação. Então Deus está lá para fortalecer, para dar suporte na fé, para dar a cada manhã o suspiro da vida, para você, para eu, para a gente levantar e lutar para cumprir com aquele compromisso que foi nós quem fizemos, não Deus. Deus está a todo momento, a todo tempo ali do lado, para estender as mãos, para colocar bênção, para colocar vida, o sopro da vida que Ele deu lá atrás a Adão, nas narinas, Ele dá a cada manhã para nós levantar e encarar a nossa vida, mas encarar a nossa vida de uma forma responsável, e não ficar culpando a nossa família, o outro, e não ficar culpando Deus dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos desacertos. Então, aqui, Deus nos criou, Jesus e nós, para quê? Para que Ele nos criou? Para o bem, para aproveitar o melhor dessa terra, para fazer o melhor nesta terra, para dar bons testemunhos nesta terra, e assim a paz reinará em nossos lares. Nós estamos orando pouco e reclamando mais. Nós estamos acumulando muito, querendo acumular ao longo do dia a dia muitos bens, nós estamos visualizando muito as coisas materiais. Estamos perdendo a essência, que é o amor de Deus na vida da gente. Hoje, as famílias estão se perdendo no mundo virtual. Hoje as famílias estão se perdendo em bobeira, em coisas que não traz paz, que não traz prosperidade espiritual, que não traz harmonia dentro de casa. E a gente tem que ter esse cuidado. Aqui na minha casa eu procuro estar sempre em diálogo aberto com a minha família, desde o meu filhinho de 5 aninhos até minha esposa, e eu também se policiando, porque a palavra de Deus diz para a gente orar e vigiar, mas às vezes a gente ora com a frieza tão grande que a gente acha que está criando espiritualidade dentro de nós, e não conseguimos nos vigiar dia a dia. Porque se a gente tivesse conseguindo nos vigiar, a gente não estaria pecando tanto com pequenas coisas que a gente podia estar contornando segundo a ação de Deus, segundo a luz do Espírito Santo. Então, meus irmãos, desculpa aí que esse é o primeiro videozinho que eu fiz aqui com a palavra de Deus, mas pelo menos eu tive atitude comigo mesmo e comecei. Se você tiver paciência para ver, veja. Se não tiver, os próximos não vejam. Mas muito obrigado se você conseguiu ver até o fim. Se essa mensagem te ajudou, amém. Deus abençoe você, sua família, sua casa abundantemente. Que as bênçãos do Senhor desçam sobre você, sobre mim, sobre minha família, sobre a sua, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina em nosso meio. Que essas bênçãos desçam como essa chuva que cai aqui agora no meio de nós.
em nome de Jesus Cristo, que você seja alcançado com muitas bênçãos, assim como essa chuva que cai aqui agora. Muito obrigado, uma boa tarde, que Deus abençoe a todos vocês, hoje e sempre. Amém.